Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a receita é muito especial, principalmente nesse tempinho frio que tá fazendo aqui. Acredito que aí na região de vocês também esteja fazendo um friozinho, né? Deixa aqui nos comentários pra mim se aí na sua região também esfriou um pouquinho, porque hoje a receita é um caldo de mandioca bem cremoso, delicioso, que combina super bem com essa época de frio, não é mesmo? Vou mostrar para vocês quais os ingredientes nós iremos utilizar, mas antes, para você que quer conferir essa receita e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui. Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, é só abrir o box de informação que vai estar tudo especificado. Então eu vou mostrar para vocês agora, meus amores, quais os ingredientes nós iremos utilizar. Filma aqui o pessoal ver os ingredientes que nós vamos utilizar. Então nós temos aqui, ó, a mandioca. A mandioca aqui, meus amores, eu já deixei ela cozida, apenas na água mesmo, eu não quis colocar o sal, tá bom? Só para não correr o risco de ficar salgado. Então aqui nós temos 1 kg de mandioca já cozida e picada. A mandioca eu preferi já deixar ela cozida porque não tem muito segredo, né? É só cozinhar ela na água mesmo. Deixei aí uns 30 minutinhos e tá tudo bem, tá bom? Tá tudo certo, né, na verdade. Então aqui nós temos, ó, 1 kg de mandioca. Nós temos 500 gramas de xandi. É xandi que, amor? Xandi dentro. 500 gramas de xandi dentro. Nós temos aqui também 200 gramas de linguiça calabresa. Pra quem não conhece, é colchão mole. Isso, muito bem lembrado, colchão mole. Vai depender da região de vocês aí, né? Aqui pra nós é a xandi dentro, não é isso? Isso mesmo, a xandi dentro. Então, 500 gramas de xandi dentro, 200 gramas de linguiça calabresa, 250 gramas de bacon. Como eu sempre falo com vocês, eu compro o bacon em cubo e pico ele, tá vendo? Ó, da forma que eu quero picar mesmo, do formato que eu quero, o tamanho também, então o bacon em pedaço, tá bom? Nós temos aqui duas cebolas grandes. Eu vou mostrar pra vocês o porquê dessas duas cebolas grandes e porquê da quantidade dela também dessa forma, tá? Duas cebolas grandes. E aqui nós temos uma cebola média picada, tá? Vocês vão entender aí no decorrer do vídeo o porquê que elas estão separadas assim. Temos aqui também umas 5 colherzinhas de molho de tomate. Você também pode estar utilizando aí o extrato de tomate também, tá bom? Mas como aqui em casa eu tô com um molho de tomate, então vai ser ele mesmo. Tenho aqui também metade do limão. Nós temos aqui o torresmo, que você também pode colocar aí a quantidade que você preferir, porque vai variar também da quantidade do seu caldo de mandioca, tá bom? E tempero a gosto. Como eu sempre falo com vocês, eu tô utilizando aqui o tempero alho e sal, né, que eu sempre utilizo nas minhas receitas, colorau, tempero chefe, páprica defumada e páprica picante. Tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês como que vai ser aqui o procedimento da cebola, que vocês vão entender já já, tá bom? Então aqui, meus amores, antes de qualquer coisa, nós vamos começar temperando aqui a nossa carne. Então eu vou colocar aqui, ó, os temperos, pode ser tudo junto mesmo, que vocês já vão entender também o motivo do colorau tá entrando aqui agora, tá bom? Porque o correto a gente sabe que é colocar ele no óleo, né? Deixa eu pegar uma colher aqui. Colocar ele no óleo, ou na manteiga, ou no azeite, né? Pra ele poder dar uma fritadinha. Mas vocês já vão entender também como que a gente vai fazer, ó. Então aqui agora eu vou entrar com limão. Coloca aí meio limão espremido. E aí aqui agora, ó, tá vendo? A gente vai temperar aqui agora a nossa carne, ó. Aí você mistura bastante aí a nossa carne. E lembrando, uma coisa que eu não falei no vídeo com vocês, nós vamos cozinhar essa carne aqui sem nada de água, tá? Por este motivo que o colorau tá entrando aqui agora também, ó. Aí você dá uma mistura bem, tempera bastante aí. Dá uma olhada aí se ficou bom de sal, porque depois também a gente vai ter que consertar o nosso sal, né? Então, ó, aí entrou todos os temperos que eu falei com vocês aqui neste momento, juntamente com o limão. E nós vamos reservar agora essa carne, que agora nós vamos pro procedimento da panela. Então aqui, meus amores, vamos pro procedimento do cozimento da nossa carne, tá? A nossa panela que já tá esquentando, fogo baixo, tá, gente? Sempre deixa a sua panela no fogo baixo, porque a carne, ela vai cozinhar sem água, tá bom? Então, pra não queimar, vamos deixar no fogo baixo. Vou colocar aqui um pouco de óleo, ó. E nós vamos fazer aqui, ó, uma caminha com a cebola. Lembra aquela cebola que eu falei com vocês, ó? Nós vamos colocar aqui, deixa eu até tirar do fogo, que vai ficar melhor para explicar para vocês. Eu tirei a panela aqui do fogo, meus amores, só para ficar melhor e mais fácil também de explicar para vocês, ó. Então nós vamos colocar aqui a nossa cebola, aí você pode forrar mesmo todo o fundo da sua panela com a cebola em rodela, essa aqui, ó, lembra que eu mostrei para vocês no comecinho do vídeo aí?
Então aí, ó, nós vamos colocar aqui toda essa cebola aqui no fundo da nossa panela. Fazer tipo uma caminha mesmo, ó. Pra depois a gente entrar com a nossa carne. E eu vou falar de novo com vocês, gente, fogo baixo, tá? Porque a carne, ela vai cozinhar sem água, tá bom, ó? Então nós vamos colocar aqui a nossa cebola. Tá vendo, ó? Vamos entrar aqui, ó, com toda a cebola, fazendo tipo uma caminha mesmo, ó. E aí agora, deixa eu só coisar essa daqui. Coisa é ótimo, né? Aí, ó, tá vendo como que ficou, ó? Olha só como é que ficou, tá vendo? Então aí agora nós vamos colocar a nossa carne. Vou fazer tudo fora do fogo, que não tem problema, tá? Só pra não ficar queimando ali a nossa cebola já de uma vez. Então agora nós vamos entrar aqui com a nossa carne, ó. Aí você vai colocar aqui a carne por cima, já temperada, né, ó. Então aqui a gente coloca toda a carne, coloca ela bem em cima da cebola, porque ela vai soltar uma água, né? Então ela vai cozinhar com essa própria água que ela vai soltar aqui, tá? Então, vamos colocar aqui a nossa carne por cima, em cima mesmo aqui da cebola. Gente, esse caldo ele fica maravilhoso. E fica aquele caldo grossinho, sabe? Porque eu não gosto de caldo muito ralo não, gente. Eu não sei se vocês gostam daquele caldo bem ralinho. Eu gosto dele mais grossinho, bem temperado, que fica uma delícia. Ó, então aqui, ó, vou pegar aqui. Então aqui, ó, nós colocamos a nossa carne. Tá vendo, ó? Tá toda literalmente em cima da nossa cebola, que vai dar um toque muito especial. Deixa eu só lavar minha mão aqui. E agora nós vamos entrar com o nosso molho de tomate, ó, que pode ser também um extrato, tá bom? Ó, então aí você coloca todo ele aqui por cima da sua carne. E agora sim, nós vamos colocar ela no fogo. Se você quiser fazer esse procedimento no fogo também pode, tá? Eu só preferi tirar aqui para ficar mais fácil e melhor também de explicar aqui para vocês, para dar tudo certinho. Ó, então o nosso molho de tomate tá aqui. Agora nós vamos levar a nossa panela pro fogo. Vamos lá, amor. Vamos colocar aqui a nossa panela no fogo, ó. Tá vendo? Fogo baixo. Filma aqui pro pessoal ver, amor. Ó, o fogo tá literalmente todo baixo, ó. Então agora nós vamos tampar a nossa panela. E eu vou falar com vocês o tempo correto que nós vamos deixar pra não queimar, tá bom? Então, meus amores, ó, a nossa panela já tá aqui no fogo, tá bom? Assim que ela pegar pressão, você vai deixar de 15 a 25 minutos no máximo. Não pode passar de 25 minutos, sempre no fogo baixo, tá bom? Porque senão a panela, a carne, na verdade, ela vai queimar, tá bom? Então, assim que pega a pressão, conta aí de 15 a 25 minutos no máximo, sempre em fogo baixo. E assim que a minha começar a pegar pressão aqui, eu volto com vocês para poder falar o tempo que eu deixei, tá bom? Mas o correto é de 15 a 25 minutos no máximo. E lembrando, sempre em fogo baixo. Voltamos aqui, meus amores, a nossa carne já ficou pronta, então eu deixei 20 minutinhos no fogo extremamente baixo, tá bom? No fogo todo baixo, igual eu tinha mostrado pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa carne. Dá super certo, gente, pode fazer que não tem erro, tá bom? Mas é só deixar no fogo baixo. Filma aqui, vou pro pessoal ver. Ó, eu já comecei a tirar a pressão aqui da minha panela, né, ó, já esfriei a panela, né? Já comecei a tirar a pressão. Eu já mostrei aqui no canal como que faz também para poder tirar a pressão de forma segura, né? Então você pega a panela e coloca debaixo da água. Eu já fiz esse processo e olha aqui como que ficou a nossa carne. Filma lá, meu pessoal ver. Olha só isso, gente. Nossa senhora, vocês... Olha, gente, eu queria que vocês sentissem o cheiro. Não é falar pro pessoal olhar o cheiro, né? Muito difícil. Olha só, gente. Olha que carne mais linda. E sem uma gota de água. Vocês viram, né? E olha o caldinho que dá, tá vendo, ó? Ela cozinhou apenas na própria água dela mesmo, ó. Então agora nós vamos virar aqui a nossa carne numa vasilha, porque agora nós vamos desfiar aqui a nossa carne, tá? Pode colocar a cebola, tudo que tiver aí dentro mesmo que a gente tinha colocado, né? Porque já foi cozido aqui. Eu acho que pra me desfiar, eu vou ter que transferir aqui para uma outra vasilha, porque não vai dar, porque tá vendo que deu um caldinho, ó? Eu vou transferir aqui para um prato, na verdade, e eu volto com vocês, que agora é somente desfiar aqui essa carne. Então, meus amores, aqui, ó, a nossa carne, ela já tá desfiada. Eu preferi desfiar ela a grosso modo mesmo, tá vendo? Porque eu gosto de sentir aqui os pedacinhos da carne. Mas aí vai a gosto seus mesmo, tá bom? A critério de vocês.
Então aqui a nossa carne já tá desfiada. Nós vamos agora então passar para o procedimento aqui, ó, da mandioca agora, né? Nós vamos colocar aqui no liquidificador. Eu vou reservar alguns pedaços porque eu quero deixar com pedaços de mandioca, tá? Então aqui, ó, nós vamos colocar aqui um pouco da nossa mandioca no liquidificador, ó. Se caso você não quiser deixar pedaço de mandioca, aí é só você colocar tudo no liquidificador mesmo com a água, tá? Eu vou deixar apenas, eu vou bater somente esses pedaços aqui mesmo, aí o restante o restante aqui, ó, filma aqui, amor. Sobrou, eu vou deixar esses restinhos aqui que sobrou, tá vendo? Aí eu vou partir eles no meio, a grosso modo mesmo, apenas para ter uns pedacinhos no meio do caldo. E aqui nós vamos colocar agora 200 ml aqui de água e nós vamos bater e eu já volto com vocês, ó. Então aqui, meus amores, ó, nós vamos começar aqui agora a fritar o nosso bacon, tá? Nosso bacon e a nossa calabresa. Nós já batemos aqui também a nossa mandioca, tá? Ó. Então agora nós vamos entrar aqui com o bacon, com a calabresa. Pode colocar tudo junto mesmo, tá? Não tem problema. Vamos esperar ela fritar aqui, para depois nós entrarmos com a nossa cebola. Então nós vamos fritar aqui agora o nosso bacon e a nossa calabresa e a nossa mandioca. Vou mostrar para vocês aqui agora, enquanto eles fritam aqui, ó, que nós já batemos, tá? A nossa mandioca. Vou mostrar pra vocês, ó. Então aqui, meus amores, ó, a nossa mandioca já foi batida, tá vendo? Ó, já tá aqui o nosso, como se fosse um creminho mesmo. Então agora nós vamos aguardar aqui o nosso bacon e a nossa linguiça calabresa fritar e eu já volto com vocês. Então aqui, meus amores, ó, o nosso bacon e a nossa linguiça, eles já fritaram, tá vendo, ó? Então agora nós vamos entrar com a nossa cebola, aquela cebola picadinha que eu mostrei pra vocês no comecinho do vídeo, ó. Então agora nós vamos entrar aqui com a nossa cebola e nós vamos deixar ela também fritar. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui de colorau, só porque eu gosto bem vermelhinho mesmo, sabe? Oh, meu Deus do céu. O caldo, né? Então aí aqui, ó, eu coloquei mais um pouquinho, tá vendo, ó, de colorau. Então agora nós vamos deixar aqui a nossa linguiça, a nossa cebola aqui, né? Embananando tudo já. Fritar, e assim que fritar, aí eu volto com vocês, tá? Aqui é bem rapidinho o processo, tá vendo, ó? É só deixar ela fritar um pouquinho mesmo, que aí nós já vamos finalizar aqui, quase finalizar, né, na verdade, o nosso caldo. Então, meus amores, ó, a nossa cebola que ela já fritou, tá vendo, ó? Deixei ela bem fritinha. Então, agora nós vamos entrar aqui com a nossa mandioca. Nós vamos colocar aqui toda a nossa mandioca. E vamos colocar aqui de uma vez também a mandioca que eu separei em cubos, né? Aquela que a gente picou, para poder ficar os pedacinhos, ó. Então, nós vamos colocar aqui a nossa mandioca e já vamos entrar também com a mandioca em cubinhos, ó. Deixa só eu abaixar aqui o fogo. Vamos dar aqui uma leve misturada, tá vendo que fica bem grossinho, ó? Mas aí a gente vai colocar a água aqui também, ó. Aí agora que nós já vamos entrar com a nossa mandioca. Aqui a gente separou aqui, né, pra ficar bem grossinho, bem com os pedacinhos de mandioca mesmo. Vamos misturar e nós vamos colocar agora a água. Aí aqui no caso eu já até abaixei o fogo só pra não correr o risco de queimar. Tá vendo como é que vai ficando bonito, ó? Por conta do colorau, né, vai ficando com uma corzinha maravilhosa. E aí aqui agora nós vamos entrar aqui com a nossa água, ó. Deixa só eu pegar a água ali. Ó, tá vendo? Fica maravilhoso. Então agora nós vamos colocar agora a nossa água. Vamos colocar aqui, meus amores, antes de entrar com a nossa água, eu já tava até esquecendo aqui da nossa carne, né, que é o ingrediente aqui principal, ó. Então nós vamos colocar aqui a nossa carne já desfiada. Vamos misturar aqui, ó. Eu acho que eu devo ter que trocar de panela, viu? Essa panela que eu acho que vai ficar bem pequena. Mas, ó, aí agora a gente mistura aqui e agora sim a gente entra com a água. Eu já tava fazendo confusão que tava deixando a nossa carne de fora aqui do nosso caldo, ó. Então, aí agora nós vamos misturar e vamos acrescentar aqui agora a nossa água. Vou pegar aqui agora. Ó, nós vamos colocar aqui, eu vou colocar aos pouquinhos, porque eu acho que essa panela aqui que eu peguei vai ser pequena, viu? Devo ter que trocar para panela de pressão novamente. Ó, então aí aqui a gente dá uma misturada, tá vendo, ó? E agora nós vamos ter que deixar ferver para esse caldo aqui, ó, tá vendo? Essa água que a gente colocou, ela engrossar e ficar bem grossinho, ó. Tá vendo?
Então aqui, meus amores, ó, eu já troquei aqui a minha panela, porque essa aqui agora vai caber. Vou acrescentar aqui mais água, tá vendo, ó? A água também aqui, ela é opcional, tá? Então aí agora que a quantidade da água é opcional, né, na verdade. Então aqui agora, ó, nós vamos misturar, tá vendo, ó? E vamos deixar aqui ferventar até esse caldinho aqui, ó, ficar bem grossinho mesmo, ó, tá vendo? Ficou com uns pedacinhos da mandioca, tá com um cheiro maravilhoso, gente. Então aqui agora nós vamos deixar ferventar e engrossar, né? Se você quiser colocar mais água, pode. Se você quiser colocar menos também, tá bom? Aí vai do seu agrado mesmo, vai do seu critério, ó. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Coloquei a água toda. Então aí agora eu vou esperar ferventar e dar uma engrossada aqui nesse caldo maravilhoso. Então aqui, meus amores, ó, o nosso caldo já ficou pronto. Olha que coisa mais linda que ficou o nosso caldo, tá vendo, ó? Com os pedacinhos mesmo aqui da mandioca. Eu prefiro assim, viu, gente? Mas pra quem não quer comer assim os pedacinhos da mandioca mesmo, pode bater tudo no liquidificador, tá vendo? Olha como que ele ficou bem grossinho. Gente, o cheiro disso aqui tá maravilhoso, viu? Eu vou finalizar aqui agora, vou passar para uma travessa para poder mostrar para vocês e fazer a melhor parte do vídeo, que vocês já sabem que é a degustação, não é verdade? Olha que delícia, gente. Olha que lindo que ficou aqui o nosso caldo de mandioca. Olha a textura do nosso caldo de mandioca, gente. E igual eu falei com vocês, né? Eu prefiro ele assim, com os pedaços bem grandinhos mesmo da mandioca. Mas pra você que quer comer somente o caldo ali, é só você bater toda a mandioca, tá bom? E olha que coisa mais linda. Gente de Deus, eu vou experimentar aqui agora com vocês. Deixa eu colocar aqui um pouquinho, uma vasilhinha pra mim. Colocar bem pouquinho, né? Porque tá bem quente e tá uma delícia, gente. Olha só que coisa mais linda. E aqui agora você pode finalizar com o torresmo, né? Claro que o torresmo também, ele é opcional, tá? Então aí você pode colocar aí o que você preferir mesmo. Olha que coisa mais linda, gente. Então aqui agora eu vou experimentar com vocês essa maravilha desse caldo. Gente, minha boca tá até salivando. Olha só. Nossa. Gente, vocês não têm noção de... Nossa, que delícia que ficou isso aqui. Olha só, filma aqui, pessoal, ver, né? Olha que coisa mais linda, gente. E o tempero tá assim, ó. Sensacional, não é porque foi eu que fiz não, gente, mas o tempero tá divino, tá bem temperadinho, bem grossinho também. E você consegue sentir os pedacinhos da carne, o pedacinho da mandioca também, que tá maravilha, viu? Vou pegar mais um pouquinho aqui pra comer com vocês. Olha só, gente. Olha a fumacinha saindo. Nossa senhora. Fala se não é uma boa oportunidade aí pra poder esquentar vocês no frio. Nossa senhora. Aprovadíssimo. Ah, e lembrando, gente, uma coisa aqui que eu não falei com vocês. Esse caldo de mandioca é uma bela oportunidade para você estar fazendo aí a sua renda extra também, nesse friozinho, nessa temporada, digamos assim, de festa junina, né? Podem fazer esse caldo de mandioca que vocês não vão se arrepender e vai fazer aí sua renda extra, tá bom? Então esse foi o vídeo, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Esse caldo de mandioca ficou sensacional. Façam aí na casa de vocês, coloquem aqui nos comentários se vocês estão reproduzindo as nossas receitas em casa. Coloca aqui também nos comentários se aí onde você está nos assistindo também já está fazendo aquele friozinho que chama aí o nosso caldo de mandioca, né? Um beijo e até o próximo vídeo.